Se Deus cuida de nós, se Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso pastor, e você começa a reclamar, você está reclamando dEle, não é? Ainda que você não diga, é culpa de Deus, você não disse isso, mas se, o simples fato de você estar reclamando, é uma murmuração, se torna uma murmuração, porque quem cuida de nós é Deus. E a palavra do Senhor diz aqui em Efésios, capítulo de número 5, diz assim, o versículo 18 em diante, diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra diz que devemos fugir do vinho, não buscar e não desejar estar embriagado, mas ao contrário, estarmos cheios do Espírito Santo. E ele fala de como que nós chegamos a este lugar de estarmos cheios do Espírito Santo. Ele diz, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando de coração ao Senhor. Então, você pensa aqui no que está sendo dito, naquilo que você certamente vive na sua vida. Óbvio que a gente continua lutando contra o pecado na nossa carne. Eu sei que nem sempre estamos assim, mas o cristão, ele está sempre louvando a Deus, ele está sempre cantando hinos, ele está sempre adorando o Senhor, engrandecendo o Senhor na vida dele, não é? Se não é assim, deveria ser assim. O cristão, como diz o Salmo 34, o meu louvor a ti estará continuamente nos meus lábios, eu te louvarei para sempre. Mais ou menos assim que o salmista diz no Salmo 34. Então, a nossa vida é para louvar, adorar o Senhor e servir o Senhor. E aí então, você compreende, né? Você que louva a Deus, quando você louva, você sente a presença do Senhor, você sente o calor do Espírito Santo ali te aquecendo, você está adorando, você está cantando louvores. Então, estar cheio do Espírito Santo é viver uma vida de louvor e adoração. Está sendo dito aqui com salmos, embora para Israel o salmo fosse o inário, mas para nós hoje faz parte da palavra de Deus. E esta carta aos Efésios tem uma carta gêmea que praticamente trata os mesmos assuntos que a carta aos Colossenses, e Paulo diz as mesmas coisas lá em Colossenses, só que ele acrescenta: habite a palavra de Cristo ricamente em vossos corações, louvando e salmodiando o Senhor. Então eu creio que está inserido aqui também nesse versículo, o versículo 19, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus no meu coração, meditando na palavra, lendo a palavra, alimentando minha fé com a palavra de Deus, cantando, louvando ao Senhor, eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo. E aí ele diz aqui também no versículo 20, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas. Então, pensando na praticidade do que está sendo dito, viver uma vida de pessimismo e de reclamações me impede de estar cheio do Espírito Santo. A murmuração é uma reclamação de Deus. Reclamar da vida é reclamar de Deus. E aí o texto está dizendo, eu preciso louvar a Deus, mas louvar a Deus em todas as coisas. Não é por todas as coisas, mas em todas as coisas. Eu não louvo a Deus por meu carro ter quebrado, mas ali naquele lugar, naquela situação, eu precisava louvar a Deus, eu precisava continuar confiando em Deus. Eu disse para o pastor Marcos, estou usando esse exemplo da minha vida, banal, mas você leva para todas as áreas da tua vida. Eu disse assim para o pastor Marcos, eu disse: varão, ou o carro quebrou porque Deus está nos livrando de alguma coisa que a gente não está sabendo, quem sabe Ele nos revele, ou o carro só quebrou porque eu não fiz manutenção, coisa natural da vida. Jesus disse que no mundo nós vamos ter tribulações, aflições, coisas da vida, mas sendo uma coisa ou outra, em tudo eu devo dar graças a Deus e louvar o Senhor.
e louvar o Senhor. Então o texto diz: louve o Senhor em todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu quero pegar esse texto aqui e ter como base a felicidade e o sucesso na realização dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Porque eu estou falando agora de vida financeira. Eu disse que nós vamos ofertar ao Senhor. A murmuração impede das bênçãos de Deus chegar até nós. As murmurações atrapalham a obra que Deus está realizando na nossa vida. A murmuração não nos leva à vitória. Então, por exemplo, quando você vê Josafá indo para a guerra, não é? Nós sabemos que há um momento na vida de Josafá que 3 reis inimigos se juntam, faz uma união ali dos seus exércitos, e eles vêm então atacar Judá, vêm atacar Josafá, o rei de Judá. E Josafá clama ao Senhor, pede misericórdia, Deus dá uma palavra que estaria com ele, e ele vai para a guerra. Ele poderia ir para a guerra lamentando: por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus permitiu que isso chegasse na minha vida? Ele poderia, porque nós somos assim, nós lamentamos. Mas o texto diz que ele vai para a guerra louvando a Deus e louvando a bondade de Deus. Como um homem que está indo para a guerra pode louvar a bondade de Deus? É porque ele crê no Senhor, ele acredita na promessa que Deus fez a ele, de livrá-lo daquela situação, de abençoá-lo. E diz o texto bíblico que quando ele começa a louvar e adorar a bondade de Deus, Deus age nos seus inimigos, os inimigos começam a lutar entre si, começam a matar uns aos outros, e quando ele chega lá já não tinha mais exército para enfrentar. A situação já tinha sido resolvida, a guerra já tinha sido vencida. Quando nós olhamos para Paulo e Silas presos por pregar a palavra de Deus, eles tinham motivos para questionar Deus. Humanamente falando, tinham motivos para reclamar de Deus, duvidar do cuidado de Deus, mas meia-noite, a hora mais escura, presos no interior daquela prisão, os pés amarrados, as mãos presas, as costas dilaceradas pelo açoitamento que receberam, a palavra diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus. E Deus fez uma coisa linda: Deus enviou um terremoto, Deus abriu a prisão, Deus fez mais do que isso. A prisão abriu as portas, é fácil de entender, mas as correntes das mãos e dos pés também caíram. Sei que terremoto é esse, sei se o corpo de Paulo vibrou tanto que caiu da mão e do pé, certamente que não foi Deus que libertou Paulo e Silas, não é? E através daquele milagre na vida de Paulo, o carcereiro, aquele homem se converte, a família daquele homem se converte, a igreja que estava sendo formada em Filipe é fortalecida com aquele acréscimo de almas, e Paulo sai daquela cidade, e esta igreja se torna então uma igreja parceira, uma igreja que que participa dos momentos mais difíceis de Paulo, uma igreja que se torna deleite, a coroa de Paulo, como ele dizia, o motivo de orgulho de Paulo, como ele dizia. Que coisa linda que Deus fez! E se ele murmurasse? E se reclamasse? E se duvidasse de Deus? A dúvida não agrada a Deus, a falta de fé não agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você já foi ensinado sobre ofertas, sobre dízimos, você diz: pastor, eu tenho feito isso, mas eu não vejo a minha vida sendo abençoada. Como você tem vivido no que diz respeito à sua boca, ao seu espírito? Você tem vivido com gratidão? Você tem agradecido e louvado a Deus em todas as coisas? Nós vamos ler hoje, eu quero participar desse texto com meus irmãos. 1 Coríntios 10 diz que aquele povo que estava no deserto foram destruídos pelo destruidor por causa das suas murmurações. A murmuração, ela destrói a obra de Deus na nossa vida. A murmuração fecha as portas de Deus para nós. A murmuração desagrada tanto a Deus que a bênção ela é abortada, o processo é abortado. Amém ou não amém? Amém. Então, que nós possamos confiar em Deus, fazemos a nossa parte como cristãos, nossos dízimos, as nossas ofertas, continuamos crendo no que a palavra de Deus diz, fazemos isso porque amamos o Senhor
e continuamos dando graças em todas as coisas, porque a Bíblia diz, eu quero terminar aqui então, lá em Romanos 8, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Amém? Então, eu parei o carro, vim com o carro, e eu parei o carro lá na porta do mecânico. E eu deixei o carro lá, desolado, o carinha de cachorro triste, né? Olhando para o pastor Marcos, chamando a Uber não vinha, Eu falei, meu Deus, vou ter que ir a pé ainda. Falei, vamos embora a pé, as crianças com fome, pai. Aí passa o mecânico. O mecânico passou, opa. Falei, ô, meu querido, tudo bem? Seu Zé, irmão Márcio conhece. O que foi? Falei, seu Zé, acho que foi a bomba de combustível e tal. Não, vamos parar o carro lá dentro. O cara abriu a oficina para mim, domingo, dia dos pais, abriu a oficina, tirou o carro, botou meu carro lá, a gente foi empurrando o carro, botamos o carro lá no elevador. Não, aqui está protegido. Pegou tudo? Peguei. Esqueci a chave da casa lá no carro. Peguei. Tudo bom. Fechou o carro e foi para casa. Eu fui pensando assim, poxa, deu tudo errado, mas que coisa, né? Meu carro amanhã é o primeiro da fila. Meu carro já está no elevador, não vai dormir do lado de fora, está lá dentro. Nós vamos estudar isso aqui hoje. Que você, olha, por exemplo, esse meu exemplo é muito bobo, mas você vê José, está lá como escravo na casa de Potifar, mas Deus era com ele. Tudo que ele fazia dá certo. E lá naquele lugar, ele é o chefe. Ele está lá na chefia, está lá em cima. A ponto que o Potifar nem sabia do que entrava na casa dele, porque o José agora está governando tudo. A situação continua sendo ruim, gente. Mas tem exaltação, tem honra, tem cuidado especial, tem assento especial. O que é isso, pastor? Isso são detalhes que você não deve desprezar. Isso são sinais de Deus mostrando para você que essa situação é de propósito, tem um plano, tem uma razão que só Deus sabe, quem sabe Ele te revele, e Ele está dando um trato com carinho, o manejo, a situação difícil não está te destruindo, a situação difícil não está te causando prejuízo, ela está te levando para um lugar de vitória. Então, em tudo, meu irmão, dai graça, em tudo dai graça, não perca a bênção por murmurar, não perca a bênção por ser um reclamão, confia, acredita, tudo vai dar certo na sua vida, você é mais que vencedor em todas as coisas, amém?